crescimento, a gente chama de crescimento pós-traumático. Tem uma coisa assim, né? Tem um psicólogo norte-americano que ele fez um programa nas Forças Armadas chamado Forte como um Exército, durante a Guerra do Iraque. O nome dele é Martin Seligman, né? Ele fez esse programa Forte como um Exército. Eu vou até falar um pouquinho também sobre ele na nossa última aula. E aí, ele fala uma coisa que é muito interessante, que é o seguinte: nós temos uma característica de uma boa parte de nós tem a característica de passar por situações traumáticas e não sucumbir. E quando a gente acaba sucumbindo, vamos dizer assim, né? Quando o sofrimento nos abala muito, ao ponto, por exemplo, de ficar com um quadro deprimido, um quadro de estresse pós-traumático, um quadro de ansiedade, um quadro de ficar, a pessoa fica prostrada, né? Não consegue fazer nada. Ainda assim, é possível cuidar para que isso se transforme em crescimento, né? É preciso paciência, né? São fases, são momentos que vão ter que ser acompanhados, mas aqui, do mesmo jeito que a gente fala, né, sobre esse transtorno que é mais comum nas forças policiais e militares, eu queria trazer assim essas perspectivas, né, quando a gente fala sobre resiliência nas Forças Armadas. Quando a gente fala sobre lidar com situações limite, nas forças policiais também, né? Quando a gente fala sobre lidar com situações limite, lidar com situações de limite no sentido de ameaça de perda, de grande estresse, de grande pressão, e como que situações como essa também vão forjar questões positivas, tá? Então, a ideia é a gente olhar para esse quadro de uma maneira completa. Do mesmo jeito que essa natureza desse trabalho, que é um trabalho que vai exigir, por exemplo, escalas, né, muito apertadas, muito situações de férias difíceis, né, questões, conflitos familiares, é um tipo de trabalho que muitas vezes pode gerar questões também burocráticas, organizacionais, administrativas que são delicadas, né, de pressões, de questões hierárquicas. Então, tem uma série de, vamos dizer assim, nuances, né, na natureza do trabalho, de forças policiais, de forças de segurança, que eu estou falando de uma maneira bem geralzona, que que difere de outros trabalhos que são importantes para a sociedade. Porque esse é um trabalho que, em muitos momentos, vai exigir sacrifícios, sacrifícios muito grandes. E aí o ponto é o quanto que esses sacrifícios também, ao mesmo tempo que vão trazer potencialmente problemas em relação ao sono, como a gente falou, problemas em relação a possíveis questões psicológicas, né, quando há um trauma que não é bem vivido, problemas relacionados a dificuldades, assim, né, mesmo de perspectiva, né, de carreira, enfim. Do mesmo jeito que haverão problemas, também haverão alguns ganhos daí de crescimento, de visão de futuro, de visão de mundo, sabe? Então, esse é o ponto também que a gente chama do crescimento pós-traumático. E aí, né, esse conceito, como está dizendo aí, ele não está dizendo, gente, que não vai haver dor, por exemplo, numa situação traumática, numa situação difícil. E aqui a gente está falando de situações mais complicadas mesmo, tá? Então, por exemplo, realmente situações de morte, situações de perdas graves, né? De limitações graves, enfim. A Itamar até colocou: o que não me mata me fortalece, né? Se eu não me engano, essa frase aí é do Nietzsche, tá? O que não me mata me fortalece. É tipo isso aí que a gente está falando, tá bem? Porque, na verdade,
do mesmo jeito que vão haver, né, então, de novo, essas consequências negativas, vão haver as consequências positivas, vão haver os aprendizados, vai haver um processo de amadurecimento, sabe? Algumas coisas valiosas serão extraídas aí da dor, né? Do enfrentamento da dor, do enfrentamento do medo, certo? Então, o que que a gente observa? Quando a gente avalia, né, quando a gente percebe o crescimento pós-traumático, e veja só, o crescimento pós-traumático não é uma coisa rara, né? Isso é uma coisa que o Martin Seligman, né, esse psicólogo que eu falei lá do Forte como um Exército, ele vai enfatizar, o crescimento pós-traumático não é uma coisa rara. Uma boa parte das pessoas tem a capacidade de aprender com os erros. Em algumas situações não foram erros pessoais, né? Foram circunstâncias que aconteceram a elas, mas é muito possível que as pessoas tirem lições valiosas das suas maiores dores. Isso não é raro, isso não é incomum, isso pode ser incentivado, isso pode ser conversado, isso pode ser trazido também para o centro da conversa, que esse que é o ponto aqui, para a gente entender que, por mais que vão haver situações de sofrimento muito grandes e muito limitadoras, também haverão, e às vezes a partir dessas situações limitadoras também, possibilidade de transformação real, tá? Então, o crescimento, né, esse aprendizado que vem após experiências difíceis, muito desafiadoras, pode ser aqui, né, deixa eu só voltar aqui, um aumento da resiliência, né? Então, você vai ver pessoas que desenvolvem uma maior capacidade de lidar com o estresse e a adversidade. Sabe aquela história de quando você estava, às vezes, no início do seu percurso profissional e que algumas coisas, né, traziam uma grande carga afetiva, né, de tomada de decisão e que depois, com o tempo, essas decisões ficam muito mais tranquilas de serem tomadas, tá? Os cenários ficam mais tranquilos de ser avaliados de uma maneira mais objetiva, com mais clareza, tá? Então, traz esse aumento também. A gente tem também, em alguns casos, a gente observa pessoas que passaram por situações muito difíceis e que têm uma maior empatia e compaixão com o outro, tá? De olhar para o sofrimento do outro também de uma maneira mais compassiva. Sabe aquela história de eu, eu compreendo, não é só, eu sinto muito pela sua dor, mas eu compreendo num nível mais profundo o que que você está sentindo. Eu sei o que que é sentir uma dor dilacerante. Eu sei o que que é passar por uma tragédia. Então eu me compadeço de ver você passando por isso, sabe? A empatia e a compaixão entram muito nesse ponto, assim, né? De também, de fato, ver um outro parceiro, companheiro passando por algo que você sabe na pele o que é, tá? E acho que esse é o desafio, né? Porque é a gente conseguir também ter esse olhar e ter essa aproximação. Uma coisa que eu vejo que acho muito bonita, assim, né? Para quem olha de fora, né? Porque eu não sou militar, não sou ligada à polícia diretamente, só como instrutora, professora, psicóloga, mas é muito bonito a união que a gente vê muitas vezes, né? Em relação à ajuda quando alguém tá com algum problema, né? Quando um policial tem alguma questão familiar muito grave, alguém doente na família, ou ele mesmo está passando por um problema, como que tem um projeto bonito que a doutrina policial também está fazendo, dos heróis anônimos. Eu acho que isso mostra muito essa maior empatia e compaixão, porque esse espírito de, cara, podia ser eu, é como se fosse. Entende? Num sentido mais profundo.